Oi gente, sejam bem-vindas ao canal Loja TEAR. Meu nome é Marcela, eu sou professora de costura criativa e hoje eu vou ensinar para vocês, estou invadindo aqui o canal deles e eu vou ensinar para vocês a fazer essa cestinha aqui de Páscoa. Essa cestinha aqui eu estou usando barrados que a gente geralmente usa para fazer toalha de lavabo, pano de prato, pano de copa. Então eu vim trazer uma ideia aqui para a gente fazer outras peças também com o barrado. É uma peça simples, fácil de fazer, bem rápida, você vai usar pouco material, então o custo não é alto. Todos esses tecidos que eu vou usar aqui nesse passo a passo tem na loja TEAR, todos os tecidos e também o acabamento, tá? Eles vão deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o site, o canal, a página no Instagram. Então se vocês aproveitam, seguem lá, curte, compartilhe esse vídeo, que ajuda a gente a ter mais ideias e fazer mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então, passo a passo, vou ensinar vocês, provar para vocês que é uma simples e prática de fazer. Vamos lá? Pra gente começar a fazer essa cestinha, eu vou usar barrado que o pessoal usa para fazer pano de prato. Então a gente vai usar o barrado aqui para também ter outras opções para usar o barrado. Pra gente fazer essa aqui, vai ficar a parte externa da cestinha, e para usar o barrado, como vai ter uma caixinha de leite, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pedacinho de tecido para pôr aqui embaixo, tá vendo? Pra fazer a caixinha de leite, senão a gente perde muito a estampa. Então o que a gente vai precisar aqui? Geralmente os barrados têm 15 centímetros de altura. E aí a gente vai cortar um pedaço de 22 centímetros aqui na largura, tá? E aqui, esse daqui para pôr aqui embaixo, tem uma altura de 6 centímetros por 22 também. Então tem 6 aqui por 22. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar frente com frente aqui e passar uma costura reta exatamente aqui. Ele faz nos dois, são duas peças, né? Frente e verso da cestinha. Então, dois cortes do barrado e 2 cortes aqui de baixo, nessa medida que eu passei. Vou passar uma costura reta nos dois e aí já volto a mostrar pra vocês. Pronto, ó, passei a costura, tá vendo? E agora a gente vai abrir essa costura aqui pra ficar um acabamento bonito. Você pode passar ela no ferro, eu vou passar a unha aqui que tá certo também, tá vendo? E aí a gente faz isso nas duas partes. Após fazer isso, a gente vai colocar ela na manta. Aqui eu tô usando a manta R2, tá? Mas você pode usar a manta R1 também, a R2 fica um pouco mais estruturada, eu prefiro. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai passar o ferro pra grudar a manta. E aí vamos refilar essa manta e eu mostro pra vocês que a gente vai começar a fazer a caixinha de leite aqui. Vou passar no ferro lá e já volto a mostrar pra vocês a medida da caixinha de leite. Pronto, ó, já grudei a manta aqui no tecido, as duas partes. E agora a gente vai marcar a caixinha de leite. A caixinha de leite aqui eu vou fazer no tamanho de 5 por 5, tá? Então você marca aqui. Passa um lápis aqui pra gente cortar. Isso nos 4 cantinhos. 2 aqui nessa parte. E 2 aqui na outra parte. Tá vendo porque eu falei de colocar? Se a gente faz a caixinha de leite inteira só no barrado, além dela ficar menor, lógico, perde muito a estampa. Então a caixinha de leite vai ficar, a maioria dela vai ficar aqui nesse tecido que a gente colocou embaixo. Feito isso, aí agora a gente vai cortar os quadradinhos. Toma cuidado em cortar bem certinho aqui, principalmente aqui na ponta, porque senão na hora da gente costurar a caixinha de leite fica errado, tá? Fica um acabamento ruim.
corta direitinho. Os cantinhos. Pronto, e aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta aqui, tá? Só pra fixar bem o tecido na manta. E aí, a hora que a gente for dar os acabamentos, ele fica bem perfeito. Vamos lá? Prontinho, ó, já passei a costura de segurança aqui em toda a volta. E aí, desse jeito a gente fica seguro e a peça não vai... não vai sair aqui da manta, não fica enrugada, o tecido fica bem lisinho. Aí agora a próxima parte, eu cortei um tecido de 9 centímetros de altura por 22 também de largura. 2 vezes, tá? E essa parte aqui que vai ser onde a gente vai fechar a cestinha. Depois de cortado nessa medida, o que a gente vai fazer? Eu vou encaixar ele aqui em cima da frente com frente, tá? O tecido. Eu vou encaixar aqui em cima da nossa peça. E também passar uma costura reta aqui, dos dois lados, tá? Passo aqui. E aí, depois que eu passar a costura reta aqui, eu vou dobrar ele aqui pra cima e rebater essa costura aqui, certo? Vou passar na máquina lá pra vocês verem. E aí a gente já volta pro próximo passo. Prontinho, gente, já coloquei aqui, passei a costura reta e agora rebati a costura aqui nas duas partes. E agora a gente vai reservar. Aqui, eu cortei mais 2 pedaços de tecido, na medida aqui de 5 centímetros por 22 também, tá? Porque essa aqui é a parte onde a gente vai passar o cordão de fechamento da cestinha. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar o ferro, dobrando 1 centímetro mais ou menos aqui pra dentro, dos dois lados, tá? Aqui, a gente vai fazer aqui. E depois, feito isso, eu vou dobrar ele ao meio aqui. Desse jeito aqui. Vou passar o ferro neles pra ficar bem assentadinho. E já volto a mostrar pra vocês. Pronto, ó. Fiz do jeito que eu falei pra vocês. Só tomem cuidado na hora de dobrar. Faz a primeira, na hora de fazer a segunda, mede pra ficar bem certinho, igual, tá vendo? Uma na outra. Pra depois o acabamento da peça ficar bonito. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ao meio e encontrar o centro. Dá uma marcadinha aqui com a unha, que é só pra encontrar o centro e fazer um vinco, pra gente encaixar ali na nossa peça. Faz isso nas duas partes. E reserva aqui. O que a gente vai fazer agora? Com essa peça aqui, a gente vai também dobrar o meio e encontrar o centro. Aqui eu vou dar um piquezinho, tá? Encontrou o centro aqui. Faz um pequeno pique, tá vendo? Só pra gente saber exatamente onde é o centro da peça. E aí, o que a gente vai fazer? Encaixar a parte que tá aberta, bem aqui no meio. E passar uma costura. Pode passar uma costura bem rente aqui ao final, tá vendo? Do tecido, porque depois tem o acabamento e aí pra ficar escondida essa costura. Então é só uma costura de segurança pra segurar mesmo essa parte aqui. Então só passar uma costura reta, tanto aqui quanto na outra parte. Vou encontrar o centro aqui também. Segura bem aqui no cantinho pra não... Corta um piquezinho bem pequenininho. E aí encaixa também aqui na segunda. Vou passar a costura lá e já mostro pra vocês como ficou.
Pronto, ó, já coloquei. Esse aqui vai ser o nosso canalzinho pra passar o cordão, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Vai por frente com frente. Coloca tudo certinho pra ficar, que ela fique bem... encaixa aqui as costuras, tá vendo? Pra dar um acabamento legal. Caixinha de leite, também uma bem certinho. O que a gente vai fazer? Passa uma costura aqui e uma aqui no fundo. Lembra sempre de dar retrocesso nas caixinhas de leite aqui, porque na hora da gente abrir e costurar a caixinha de leite, com o retrocesso ela não vai abrir a costura. E aí fica uma caixinha de leite perfeita. Então encaixa direitinho aqui, a gente vai passar uma costura em toda a volta. E aí, a gente vai fazer a parte do forro também. É praticamente igual, tá? Eu cortei aqui um quadrado na medida de 22 de largura por 25 de altura, tá? E aqui eu já fiz também, já cortei as caixinhas de leite também de 5 centímetros. Bem igual ao que a gente fez no tecido externo, tá? Peguei aqui um tecido de forro. E aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Uma costura aqui, outra aqui e outra aqui no fundo com os mesmos retrocessos. Vou passar a costura e depois eu mostro pra vocês pra gente fechar a caixinha de leite. Pronto, ó, fiz todas as costuras e aí o que a gente vai fazer? Costurei aqui, tá aqui embaixo. E aí agora a gente vai abrir as caixinhas de leite. Segredo da caixinha de leite, gente, são as laterais, tá? Claro que a gente tem que encontrar as costuras no meio, mas as laterais tem que ficar bem no vinco aqui mesmo, tá vendo? Aí ela fica perfeita, retinha. Então são sempre as laterais. Aqui a gente vai fazer dessa forma e passar uma costura reta aqui. E aí a gente vai deitar uma costura para cada lado. Tá vendo? Costura de baixo para um lado, costura de cima para o outro. Na medida que você fizer essa parte aqui, que é a parte de baixo, e você deitou essa costura aqui pra cá, do outro lado a gente vai fazer da mesma forma, tá? Estica, encontra as laterais, e aí deitou a costura para esse lado, faz igualzinho do outro lado também. E também fica perfeito. A gente vai fazer isso com o forro e também com a parte externa. Do mesmo jeito. Dobrou, as laterais se encontraram, ele fica reto automaticamente. Dobrou a costura com uma para um lado, outra para o outro, faz a mesma coisa aqui do outro lado, tá bom? Vou passar a costura lá e a gente já volta para montar ela. Prontinho, ó, já fiz as costuras de todas as caixinhas de leite. Vou cortar aqui esse pedacinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar a nossa peça pra encaixar um no outro. Então, desvira a parte da frente. A gente já consegue ver. Ó, tá vendo quando a caixinha de leite é perfeitinha, ó? As costuras todas se unem. Tá vendo? E aqui que eu falei pra vocês lá no começo, o porquê do encaixar quando você for fazer qualquer
Por exemplo, esse aqui a gente tá fazendo no tema de Páscoa, mas você pode estar assistindo esse vídeo numa outra época que não seja Páscoa. E vai fazer essa mesma caixinha com um barrado também que não que seja de outro tema, de qualquer outra estampa. Coloca sempre essa parte para você não perder a estampa do tecido, certo? Pronto, a gente desvirou. O que a gente vai fazer agora? Essa parte do forro a gente não vai desvirar. A gente vai encaixar a cestinha lá dentro, para ficar a frente do tecido com a frente do forro. Então a gente encaixa, coloca ele lá dentro. Encaixa todos os cantinhos. Encaixando as caixinhas de leite aqui, os cantinhos dela e outro cantinho aqui também. E aí vai ficar certinho aqui em cima, tá vendo? Coloca tudo pra dentro. Aqui onde a gente vai passar o fio, põe tudo pra dentro. Põe costura com costura aqui, ó. E aí o que a gente vai fazer? Vai passar uma costura agora em toda a volta do tecido. E aí a gente vai deixar em torno de 8, 10 centímetros mais ou menos, essa distância aqui, sem costurar, que é onde a gente vai desvirar nossa peça, tá? Então eu vou começar a costurar aqui dessa parte, passo toda a volta e paro aqui. Se você se sentir mais segura em marcar, pega uma caneta, faz um risquinho aqui, e aí você começa de um risquinho e termina no outro, tá? Vamos lá então passar a costura. Pronto, ó, passei a costura em toda a volta, tá vendo? E deixei essa abertura aqui pra gente desvirar a peça. E aqui o que a gente faz? Eu coloco os 2 dedos lá dentro e vou lá no fundo. Pego o mais fundo da peça que eu conseguir pegar. E aí a gente vai colocando aqui pra fora. A parte que eu mais gosto. É onde vai nascendo a peça. E aí vai puxando com calma, pra gente não esticar nenhuma costura. Coloca tudo lá pra dentro agora, ó. Desvirou o forro. E aí a gente vai encaixar o forro lá dentro. Tá vendo? Encaixa todos os cantinhos. E aí, pra gente fechar essa abertura aqui, ó, que ela já fica bem dobradinha. Tá vendo? Aqui tá a abertura, ó. A gente dobra um cantinho. E aí a gente vai passar uma costura em toda a volta aqui, dando acabamento na peça e também fechando essa abertura aqui por onde a gente desvirou a peça. E aí eu volto a mostrar pra vocês pra gente fazer o cordão e já finalizar. Ó, que belezinha. Aqui já passei a costura em toda a volta. A gente fechou a abertura que tava aqui. E aí ela já tá praticamente pronta. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar o fio aqui pra fechar ela. Aqui eu tô usando 85 centímetros de fio. Na verdade, quando ele tava inteiro, tá? Daí o que eu fiz? Dobrei ao meio e cortei 2 partes. Então tem 2 partes aqui de 42, pode ser 2 de 45, como você preferir. Aqui eu vou passar ele com um alfinete, tá vendo? Se você tiver um passo elástico ou tiver também um alfinete, pode ser um clips, como você preferir. Então, a gente vai entrar por um lado, passar ele aqui em toda a volta. Aqui você vai perceber, por causa que por a gente ter feito aquela dobra, coloca o dedo aqui e aí você puxa o alfinete. E entra pelo outro lado também, ó. Nós vamos sair pelo mesmo lado, tá? Os dois finais
do fio, eles vão estar no mesma saída. Ó, tá vendo aqui? Já enroscou ele lá dentro. Coloca o dedo aqui, você já encontra e já puxa. Vamos tirar o alfinete. E a gente puxa aqui, dá um nozinho na pontinha, já só pra ele não entrar. Tá vendo? É só um nozinho assim, mais ou menos, não muito apertado, caso você queira fazer algum acabamento depois. E aqui a gente vai passar o outra parte do fio. Como a gente começou desta ponta, e a gente vai começar agora desta ponta aqui. Vai segurando o alfinete. Puxa, e aí a gente coloca pra sair do mesmo lado também. Pronto, saiu. Vamos tirar o alfinete. Também dá um nozinho aqui. Depois, como a gente tá usando o fio acetinado, pega um isqueiro, dá uma queimadinha aqui na ponta, pra não correr o risco de desfiar. Ou também, se quer colocar uma miçanga aqui, alguma coisa, um acabamento, depois, antes de dar o nó, também fica bonito. A gente pega os dois cantos assim, puxa, dá um lacinho aqui e tá pronta a nossa cestinha. Pronto, gente, ó, peça finalizada, uma peça simples e prática de fazer. Você pode fazer ela durante, não é só de Páscoa, pode fazer o ano todo. Pode usar barrados de todos os tipos, entendeu? Aí a criatividade é infinita. Legal, né? Vocês gostaram? Também cabe aqui, já fiz o teste, uma caixa de bombons aqui dentro. Então, uma peça para dar de presente, para você vender aí, um presente diferente. Gostaram? E aí, depois que vocês fizerem essa peça, marquem o arroba da Loja Tear, marquem a hashtag Loja Tear, porque é bem legal de ver depois, assim, a peça pronta que vocês fazem. Elas compartilham também, elas comentam, então ajuda vocês a crescerem, ajuda eles a crescerem. Então, faz dessa forma que fica bem legal. Então, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Na descrição aqui também tem o meu canal também, entra lá, dá uma verificada nos vídeos também. Aqui também a Loja Tear vai sempre colocando vídeos novos, então você, cada vez que colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. E esse vídeo também, você dando like, você ajuda outras pessoas a receberem também essas peças aqui pra gente divulgar aí pra todo mundo, tá bom?